158. Kiren Saga Capítulo 535 Um novo toque de mão. Mudo autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. As ações do Dragonborn liderando um Band contra o Thalmor tiveram um efeito de longo alcance do que qualquer um pode imaginar. Foi um sinal para os humanos guerreiros de que o verdadeiro inimigo para o qual eles deveriam apontar suas lâminas é a víbora que espreita nas sombras semeando discórdia entre irmãos e amigos. Enquanto os prisioneiros de Northuat Keep voltavam para suas famílias, o Dragonborn foi celebrado com muitas canções e poemas descrevendo seu poder de empunhadura de voz ou antigo coração Nord. Tal conto levou 3 dias para se espalhar por Skyrim como um incêndio, tornando a reputação do Dragonborn algo para se ver. João não se sentiu mais sábio do que no momento em que decidiu esconder sua identidade naquele dia. De qualquer maneira, a reação política ao Raidon Northuat Keep variou dos Jarls ao Império, aos Thalmor e a todos os outros. Os Jarls apoiaram principalmente o Dragonborn abertamente no leste e moderadamente no oeste. Aqueles que voltaram para suas famílias foram aconselhados a manter a cabeça baixa e fugir para um território Stormcloak antes que algo desagradável acontecesse, e assim uma cena de cooperação entre os lados em guerra aconteceu em meio a essa escuridão. O Império assumiu sua postura passiva usual para evitar o drama que se segue, mas havia rumores de que o general Tullius expulsou o mensageiro Thalmor depois de agir sem educação. A posição oficial em relação ao ataque foi simplesmente meras palavras dizendo que o Dragonborn deveria saber melhor antes de iniciar um conflito, e o Império aconselha a buscar meios legais em vez de fazer justiça com as próprias mãos. Por outro lado, os Thalmor estavam bastante nervosos. O Dragonborn certamente está intimamente associado a Jondare, que é seu inimigo público número 1. É sem dúvida que Jondare agiu nos bastidores deste ataque, se não o financiou ou participou dele. A armadilha era certamente óbvia, já que nenhum Nord adoraria Talos abertamente perto de uma prisão Thalmor, mas a coragem desses Nords era realmente algo para não apenas matar os agentes e guardas Thalmor, mas também levar prisioneiros e entregá-los aos Stormcloaks. É isso mesmo. Os agentes Thalmor que sobreviveram ao ataque foram feitos prisioneiros e vendidos para o Frigg Stormcloak nas docas de Elendil abertamente como escravos. Esta cena em particular lembrou muitas das histórias da construção de Elendil, quando Isgramor e os 500 companheiros invadiram os Elfos e os levaram como escravos para construir a grande cidade de Elendil. Nada fazia o Frigg Stormcloak sentir mais orgulho do que comprar aqueles Thalmor e jogá-los em sua masmorra. De qualquer maneira, a reação dos Thalmor foi enviar um massivo a cada Jarl anunciando a vontade dos Thalmor de prender os 50 membros do bando de guerra que invadiram sua prisão e o retorno imediato de seus prisioneiros e seus agentes, ato que enfureceu a maioria dos Jarl. Todos eles responderam que não têm conhecimento do que os Thalmor estão falando. Quanto ao Dragonborn, o Thalmor realmente não o reconheceu ou seu título publicamente, o que não era incomum. O Dragonblood foi a base que construiu os 3 impérios dos homens que eles invejavam. Em seu panteão, Auriel, que também é Katoshi, não daria tal bênção aos homens se não fosse pela manipulação dos aspectos do tempo que Santa Alessia e sua seita alessiana fizeram. A antiga seita alessiana foi a primeira força que discriminou os elfos publicamente em Tariel e também a força que causou a septação dos 2 aspectos do tempo, Auriel e Akatoshi. Como extremistas, os Thalmor até veriam o sangue de dragão em veias humanas como uma zombaria de seu direito divino de Auriel, e se tivessem o poder, teriam aniquilado tal sangue. De qualquer maneira, o Dragonborn é oficialmente outro inimigo sobre o qual eles não podem fazer nada, pois ele é o único método que pode acabar com esta crise do dragão da qual eles não sabem nada. Tudo isso e aquilo fizeram Skyrim se sentir como um caldeirão fervente de questões que podem explodir a qualquer segundo, com os Nords sentindo a empolgação pelo Dragonborn estar com eles e o Império ficando no limite para qualquer nova ação imprevista que ele possa tomar. Afinal, a roda gira sobre o Dragonborn. Era estranho como essa frase fazia mais sentido a cada vez que ele agia. A roda é uma metáfora que significa urbis ou destino. De qualquer forma, é como se o mundo inteiro agora girasse em torno de Jon.
Existem mais relatórios com os quais eu preciso me preocupar? João perguntou enquanto colocava alguns livros em uma mochila e a jogava para Lidia do outro lado da sala. Não há relatórios que possam interessá-lo em particular, mas parece que o Talmor fez algumas reclamações oficiais contra o nosso querido Dragonborn. Eles descreveram o ataque como covarde e os rebeldes que cometeram tal ato não passam de hereges rebeldes. Disse Alina. Palavras vazias. João respondeu. Quando o Frix se ofereceu para trocar os elfos pelos prisioneiros Nord que eles ainda têm, o Talmor disse que o governo Aldmeri Dominion não negocia com hereges. Um pouco sem coração, eu acho. Disse Alina. Claro que não. Se eles concordassem com a troca, uma vez que prendessem qualquer adorador de Talos, os Nords iriam prender qualquer Talmor próximo e trocá-los com prisioneiros. João explicou. Entendo. Para ser honesto, eu também estava pensando nisso. Alina fez uma cara compreensiva. De qualquer forma, querida esposa, vou sair para uma pequena jornada subindo os 7.000 degraus. Sim, finalmente. Eu vou deixar o Interol para você então. Tome cuidado. Sim, marido. Entregue nosso respeito aos honoráveis Greybeards. Sim, eu farei isso. Não se esqueça de mencionar isso. E aquilo. E aquilo. Alina continuou falando fervorosamente sobre a história dos Greybeards e como João deveria se comportar na presença deles. Esposa, eu não me importaria se você tivesse alguns ídolos, mas não saia fangirling em um bando de velhos. É nojento. Quem é seu político favorito mais uma vez? Uma avó de um mer de 800 anos, certo? Esqueça o que eu disse. João e Alina se beijaram antes de ele sair de casa para encontrar o resto de sua gangue. Devido a um acordo prévio, eles deveriam se unir a Jonrad e qualquer um forte o suficiente para enfrentar qualquer ataque de dragão que pudesse ameaçar Skirin durante a jornada de João para Igrogar. Com tudo dito e feito, João deixou seu fardo para eles enquanto levava seu portal para Riften com Lidia e de lá, ele viajou para o oeste para Ivarstear em um flameal catronage voador. Lidia se acostumou bem com a alta funcionalidade e natureza manipuladora de Jun, ou assim Alina garantiu que Lidia fosse. Estranho o suficiente, Lidia provou ser uma das pessoas mais equilibradas que Jun já conheceu, como se ela tivesse algum tipo de resistência aos seus efeitos negativos. Ela comentava sarcasticamente e olhava para ele friamente de vez em quando, mas estava sempre em silêncio e pronta para carregar seus fardos. João descobriria mais tarde que Alina colocou Lidia sob um teste de lealdade para que ela nunca pudesse ser influenciada por João. Era como se Alina esculpisse João está fora dos limites no cérebro de Lidia. De qualquer maneira, a jornada foi relativamente pacífica, exceto naquele momento em que João queria entrar sorrateiramente no Rotterdam para adquirir qualquer informação sobre o clã Volkiar. O Rotterdam é um antro de drogas escondido sob uma cabana em ruínas que lida com rebotas coma, um tipo muito potente e poderoso de skoma que é feito com sangue refinado em um bloodspring no fundo do covil. João sentiu tantos vampiros de vários níveis de poder fortificando o maldito lugar como um cofre de Mer. Mesmo o teletransporte para dentro era impossível com toda a magia imbuída no local. No entanto, João conseguiu deixar sua projeção astral atravessar as paredes e escutar algumas conversas dentro da toca. Não foi dito muito importante, mas certamente houve uma menção de dois sobre o castelo Volkiar. Nenhuma informação mais boa foi encontrada, mas João começou a escrever alguns pedaços de papel sobre como os vampiros fazem seus como e possíveis métodos para curar seu vício ou talvez destruir o excedente dentro do covil. João não tem certeza de sua habilidade em alquimia, mas sempre pode pedir conselhos ao mestre Nurelion ou Julanar. A jornada durou menos de um dia até que ele chegou a Ivarstead. Cerca de 4 a 5 anos atrás, João visitou este lugar e matou o estalajadeiro que um dia mataria um conhecido seu. Felizmente, o conhecido viveu até hoje e o estalajadeiro era diferente. Mesmo assim, João ainda bisbilhotou a pousada para encontrar algo e felizmente estava na posição do estalajadeiro. Era a garra de Safira, muito parecida com a garra dourada, que abençoa seus arredores com boa sorte. Essa garra parecia ter uma magia mais ampla, mas com um efeito diferente.
João podia sentir isso facilmente agora. João seguiu a rota tradicional para adquirir essa garra também. A vila de Varstead foi assombrada por um fantasma que mora em Shoryat Barrow nas proximidades. Na verdade, nada mais era do que um alquimista elfo que enlouqueceu com este túmulo e as supostas riquezas dentro dele. João concordou em fazer algum exorcismo depois de conversar com o estalajadeiro e mergulhou na velha ruína com Lydia e Nefertiti. Matar o elfo foi moleza, mas João não tomou essa direção. Em vez disso, ele capturou o elfo. Ele era um Dark Elf e ex-bandido pelo que João podia dizer. O homem era um idiota absoluto. As ruínas nórdicas que outrora pertenceram ao culto do dragão são misteriosas e possuem muitas armadilhas físicas ou mentais. O elfo que passou um ano neste lugar agora se tornou uma espécie de guardião do túmulo, pois sua ganância e o lugar pregavam peças em sua mente frágil. Este homem até criou uma poção que fazia sua pele emitir um brilho azulado como um fantasma para enganar as pessoas de que o túmulo é assombrado. João despachou o elfo depois de levar a receita para a poção fantasma, e voltou ao estalajadeiro para relatar seu sucesso. A recompensa disso foi a garra de Safira, que o tolo Dark Elf passou um ano inteiro procurando por ela. João então voltou para o túmulo, usou a garra de Safira para desbloquear o Hall of Stories para a parte mais profunda do túmulo e acumulou todas as peças históricas de valor, como a velha cerâmica e as estelas de pedra retratando eventos da Primeira Era. Afinal, pertence a um museu. Seu museu. João e Lydia se aventuraram mais fundo no Barrow enquanto Nefertiti revelava as armadilhas e João estudava tudo o que eu encontrava e discutia com a desinteressada Lydia. A parte mais interessante foi a garra de Safira, de fato. Ele exalava uma aura estranha. João rodeava demais para entender como funcionava, mas ainda parecia estranho. Depois de algumas horas se aprofundando e desenterrando outras relíquias, João encontrou novas ideias sobre como o culto do dragão criava seus artefatos e decifrava a magia da garra de Safira. A garra de Safira, bênção da vigilância. A Sapphire Claw provou ser tão valiosa quanto a Golden Claw em alguns aspectos. Foi abençoado para revelar as intenções maliciosas em certas áreas, tornando inestimável quando se trata de detectar espiões e inimigos secretos. Se João andasse por Winterhold com uma coisa dessas, ele poderia erradicar todos os espiões em seu território. De qualquer maneira, este item inestimável foi mantido no cubo enquanto João procurava mais fundo no túmulo. Eventualmente, João entrou em confronto com os velhos Draugrs e os derrotou em uma luta difícil até que ele finalmente alcançou a sala do tesouro do Barrow, onde uma parede de palavras foi esculpida. O que restava agora era a parte favorita de João, os tesouros. Ele começou a vasculhar até que tirou algumas moedas antigas, algumas armas da Primeira Era, livros desgastados, itens mágicos antigos e, por último, uma joia branca estranhamente grande. A gema branca era quase do tamanho de uma bola de futebol e era toda branca com um brilho místico. João não queria tocá-lo a princípio, mas no momento em que o fez sem pensar, ele caiu no chão e começou a gritar enquanto segurava a cabeça. Uma nova mão toca o farol. Ouça. Stop. Ouça-me e obedeça. Uma escuridão idiota se entrou no meu templo. Uma escuridão que você irá destruir. Abaixe o volume. Devolva meu farol a Montclair, e farei de você o instrumento da minha luz de purificação. Ufuf porra. Kirin Saga capítulo 536 Outrogar 7.000 passos, hein? Com certeza foi rápido. João exclamou e então olhou para trás para ver Lydia que estava sem fôlego e mal conseguindo acompanhar. Provavelmente foi devido ao ar ser mais rarefeito e à queda da densidade de oxigênio quanto mais alto ele for. Para pessoas normais, exercer esforço em tal altura é torturante, especialmente quando os pulmões doem tanto. A mente começa a ficar dormente depois de fazer algo exaustivo e a eficiência de qualquer pessoa diminui a alguns graus. Por outro lado, para os Voicemasters, esse problema é facilmente solucionável. Técnicas de respiração e controle do corpo interior podem parecer métodos fantasiosos para pessoas normais, mas se alguém consegue encontrar a capacidade de respirar no vazio e no caos,
Já está fora do reino das pessoas normais. A respiração energética é simplesmente um segredo que pode parecer um método muito complicado a princípio, mas é administrável com um bom entendimento. Respirar pela pele é certamente a resposta aqui, já que a pele pode absorver com eficiência o que precisa e dissipar o que não precisa. Afinal, o corpo se conhece melhor. No caso de João e Lidia, era normal acontecer. Embora João a tenha instruído muitas vezes ao longo do caminho, dizer a alguém para respirar pelos ouvidos ainda soa mais administrável do que respirar pela pele. Ainda assim, chegar ao mosteiro era o objetivo final da viagem do mosteiro a que chegaram. João caminhando casualmente, Lidia implorando para respirar e Nefertiti aconchegando-se no ombro de João. Os três tiveram emoções diferentes quando finalmente estavam prestes a pisar no mosteiro de Igrogar. Mas antes de entrar, João teve que deixar os suprimentos que Klimek lhe confiou para entregar. Sim, outra missão secundária. A luz do sol estava desaparecendo com uma série de névoas rodopiantes cobrindo o pico da garganta do mundo e envolvendo-a com mistério. Também ficou mais sombria com João se aproximando do mosteiro de Igrogar passo a passo como se estivesse anunciando sua presença mais esperada. Um mês desde que ele foi convocado e um mês demorou para ele vir, rude com os Greybeards, mas necessário para o bem maior. João se desculparia por isso, se necessário, mas logo encontraria uma história alternativa. Uma história alternativa que o levou desde o início, quando ele estava prestes a tocar o portão lateral direito do mosteiro. Maravilhosamente, o portão se abriu e do fundo do corredor de pedra escura veio um jovem de manto preto e cabeça raspada, um pouco mais velho que João e um pouco mais baixo, mas desencadeou uma presença forte que pressionaria qualquer um de coração fraco. Por outro lado, João devolveu o dobro da presença com um sorriso provocador. O jovem foi pego de surpresa e reconheceu João com os olhos arregalados. Um Dragonborn de fato. Ele disse maravilhado. Me esperando? João perguntou. O jovem assentiu. Na verdade, você estava cantando aquela música terrível em seu caminho para cima. Foi quando eu ouvi você. Embora. Os mestres devem ter ouvido você muito antes de mim. Disse o jovem. Foi a vez de João ser pego de surpresa. Ele sabia que os monges que vivem neste mosteiro eram os NPCs mais fortes do jogo, mas não para ouvi-lo. Oh, espere. Ele agora entendia como eles sabiam que ele matou um dragão perto de Witterum deste alto da montanha. Super audição? Isso é novo. Ah, cadê meus mudos? Por aqui. O jovem disse enquanto abria caminho para João e Lidia entrarem. Nefertiti agilmente pulou do ombro de João e correu para o corredor como se algo tivesse chamado sua atenção. Ninguém se importaria com o comportamento de um gato normalmente, mas um gato que chegou a Igrogar não é um gato comum. Ansioso para jogar já? O jovem riu. O mundo é literalmente o playground dos gatos. Ninguém pode negar isso. João falou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Oh, eu concordo, eu concordo. O homem assentiu enquanto acariciava sua barba curta. Vejo que você também é um homem de cultura. João imediatamente gostou desse homem. De fato, não há nada tão gracioso quanto um gato. Meu Deus! Quem é você? Knut, adepto. Atreva-se, João. HMMM. Parece que já ouvi esse nome em algum lugar antes. Disse o adepto Knut. Ele vai ao redor. João descartou o assunto com indiferença. É raro encontrar um irmão em penugem nesta parte dura do mundo, mas João e Knut estavam avaliando um ao outro como se dois velhos estrategistas se encontrassem para negociações de batalha. João odiava a rivalidade de qualquer maneira, exceto em algumas coisas triviais, mas quando se trata do Tum, João pode ficar muito irritadiço e julgar os outros com extrema severidade. Ele é um Dragonborn que tem o privilégio inato de gritar como um dragão e, além disso, fez um grande esforço para começar a usar o caminho Tum antes de despertar como Dragonborn. Ele entende os limites e os privilégios que tem, mas no fundo, gritar que o Tum é um direito de primogenitura que ele valoriza muito. Uma tentativa de avaliá-lo em seu próprio campo de especialização dificilmente termina bem. Na verdade,
Isso tornou toda a jornada até Igregar mais interessante. Ele pode ser um mestre da voz natural e um Dragonborn orgulhoso, mas ainda acredita que sempre há uma altura além do que ele conhece e os Greybeards podem ter acumulado conhecimento que aumentaria seu arsenal. Por exemplo, eles têm alguns bons ouvidos, ao que parece. Knut conduziu João pelo corredor escuro até um salão construído todo em pedra preta e minimamente decorado. O salão ocupava o coração do mosteiro e lá onde João podia ver Nefertiti encontrando um lugar para si mesmo perto de um braseiro em uma plataforma de pedra. 4 homens idosos em grandes mantos negros observavam curiosamente a estranha criatura que deslizava rapidamente por seus sentidos. Vendo João e Jones vendo, o foco foi desviado um para o outro quando Knut se desculpou e sussurrou para Lidia segui-lo para longe dos mestres. Os Greybeards, a seita mais antiga e honrada em Skyrim feita de monges que residem no antigo mosteiro de Igregar perto do cume da garganta do mundo. Eles são os mais famosos dos idiomas, mestres da voz. Eles vivem em silêncio absoluto para se sintonizar melhor com a voz do céu. Eles são uma ordem pacífica, não usando seu tum para aumentar suas habilidades marciais, mas para adorar e honrar o céu como o caminho da voz, decretou. Quando os Greybeards falam, tempestades se formam sobre Igregar e as pessoas são forçadas a evacuar devido ao perigo iminente de avalanches. Quando eles falam a palavra do Avakin, ela ressoa pelo mundo e as montanhas tremem. Tal é o poder deles quando falaram para anunciar a grandeza do Tiber Septim. Com João enfrentando os 4 mestres de Igregar pela primeira vez em sua vida, eles o avaliaram da cabeça aos pés quando seu orador se aproximou dele. Então, um Dragonborn aparece neste momento na virada dos tempos. O homem que falou foi o mestre Arngeir. Seu tamanho era bem baixo para um nórdico, mas sua presença era algo totalmente diferente. É como se o homem não estivesse falando, mas sim uma força da natureza tentando se conter. João não pôde deixar de sorrir vividamente contra tal poder. Mas ele sabia que não é sensato mostrar desrespeito na frente dos mais respeitados de Skyrim. Eu, João do clã Firemani conhecido como João Dari, vim para responder à convocação dos Greybeards. Ele falou pela primeira vez com eles sem restringir as habilidades de sua voz também. Arngeir olhou para João com uma pitada de curiosidade, pois a voz de João também não era comum. Tinha muito poder bruto como um riacho, mas João tinha uma excelente capacidade de se conter que nasceu naturalmente dentro dele como Dragonborn. Até o mestre Arngeir passou por bons e maus momentos para chegar a tal ponto de restrição. Ah! Aí está o dom. Kenny realmente abençoou sua língua. Diga-me, há quanto tempo você usa a voz? Disse Arngeir. 6 anos. Mas eu pratiquei por 2 anos antes disso e aprendi o Dovazul bem jovem. João disse. Arngeir e o resto dos Greybeards mostraram rostos preocupados. Você não sabia que praticar a voz em tão tenra idade pode ter custado sua voz ou até mesmo sua vida? Arngeir perguntou. Eu sei da minha capacidade de gritar desde o início. Que você é um Dragonborn? Sim. HMMM. Então, Dragonborn sabem o que são. Isso não foi registrado antes. Arngeir se perguntou. Nossos predecessores nunca registraram que Tiber Septim sabia antes de ser chamado. E Reman nunca soube até que lhe gritou os selvagens de Akavir no Palipaz. João sorriu com as observações. Apenas uma profecia de um Mospre este. Ele disse. Arngeir olhou profundamente para João e lembrou-se de algo. Firemani. Será que você é a criança que causou caos entre os clãs há 19 anos? Posso assumir a culpa por muitas coisas neste mundo e em alguns outros mundos, mas não quando eu tinha apenas 1 ano de idade. João sorriu ironicamente. Ah! De fato. Arngeir sentiu com um leve sorriso. Mas a criança é verdadeiramente você. Não foi sensato ficar no caminho do destino. Deixamos um discípulo cair naquele dia e ele gritou aqueles nortes para seus sentidos. Skyrim estava alto então, como é alto hoje. João ouviu essas palavras e as contemplou procurando saber o que os Greybeards realmente são e contemplar a profundidade de seus caminhos.
Algumas palavras revelam o que são os homens e para aqueles greybeards que raramente dizem alguma coisa, este foi um momento histórico digno de estudo. João estava muito acima da curiosidade quando se tratava daquelas pessoas. Então ouvir e falar são duas maneiras diferentes. João perguntou. Arnanger coçou a barba e assentiu. Obviamente. Você acabou de ouvir. Talvez um pouco. Mas se você realmente ouvir, não precisará falar. Aqueles que dizem que se falar é de prata, então ouvir é de ouro podem ter subestimado a sabedoria que eles falaram. Caso contrário, não o fizeram. Falou e continuou ouvindo. Arnanger riu levemente e os outros três mestres mostraram leves sorrisos. João mal entendeu que isso era uma piada de vovô, só que eles acharam engraçado de alguma forma. Ele tinha que tentar ouvir, mas seria anticlimático em tal momento. Posso aprender a ouvir? João perguntou. Mas nós convidamos você para ensiná-lo a falar. Arnanger respondeu. Qualquer um pode falar. Até meu gato. Qualquer um pode ouvir. Até você pode. Então como ouvir? Não é uma pergunta que pode ser respondida falando, mesmo que eu falasse a resposta. Eu vejo. João acenou com a cabeça quando acabou de aprender algo valioso além de tudo o que sabia sobre a voz. Ouvir não é falar. É verdadeiramente básico. Arnanger se recusou a dizer isso, mas deu a João uma dica óbvia. Ainda assim, o que acontece ao ouvir? Ouvir e falar são duas formas do tum. Eles não são claramente a mesma coisa, mas se completam e se complementam se seguidos corretamente. O tum é uma magia tonal. Cada palavra dita é aquela da linguagem dos dragões, mas esta linguagem transcende até mesmo os dragões, pois pode ser atribuída a eles, mas na verdade não é deles. A língua é a língua do céu. Os dragões são os habitantes do céu, portanto, pode ser sua língua nativa de uma forma ou de outra. Isso abre a porta para muitos métodos de compreensão e visão de muita sabedoria, uma sabedoria que nem mesmo os dragões possuem. Que altura! João pensou que poderia aprender algo novo, mas ao descobrir que era apenas um sapo em um poço com todos aqueles heroísmos em seu currículo, ele estava quase prestes a cair na gargalhada, se não fosse pela cautela de mostrar desrespeito. Você aprendeu alguma coisa? Isso satisfaz? Arnanger perguntou. Se eu implorasse para aprender mais, você me ensinaria? João perguntou de volta. Eu aceitaria sua resposta como um não então. Ainda assim, eu ensinei tudo o que posso. Disse Arnanger. Realmente. Acho que entenderia menos se soubesse mais. O rosto de Arnanger se iluminou com o último comentário de João. Muitos podem atingir o nível desse entendimento, mas poucos podem pensar assim. As pessoas sempre pedem para saber mais, mas elas realmente ouvem. É claro que eles não podem ser culpados se não ouvirem adequadamente, pois nem todos os que falam podem falar corretamente. Em cada frase falada, um ouvinte deve aprender. Então, e se o próprio céu falar? É difícil ouvir o céu corretamente, então é preciso aprender a ouvir de uma nova maneira. Os greybeards vivem em uma montanha alta não pelo motivo de estar mais perto dos deuses ou do céu, como alguns podem alegar, mas o motivo real é ficar longe dos ruídos do mundo. Eles são homens pacíficos que não desejam ser perturbados, a menos que em tempos de grande necessidade em que devem cumprir seu dever, como o momento em que os Nords estão realmente em perigo ou o surgimento de um Dragonborn. Ao ouvir, eles naturalmente aprendem as palavras do céu, o que eventualmente leva ao seu sentido de audição ser aguçado, resultando em suas vozes sendo as da tempestade. João passou quase metade de sua vida tentando falar a voz enquanto tudo o que ele precisava fazer era apenas ouvir. Suspiro. De repente, falar tornou-se tão desagradável. João disse. Não é ainda necessário? Arnanger perguntou. Tristemente. Então deixe-nos ouvir você falar. Dê-nos um gosto de sua voz, Dragonborn. Kirin Saga capítulo 537 Alto perfil pé no saco. Kirin teve seu quinhão de problemas ultimamente,
O ano 4201 não foi gentil com muitas famílias desde que o movimento Stormcloak se transformou em uma guerra civil e os dragões se tornaram insanamente ativos fazendo pequenos ataques na selva. Algumas caravanas e patrulhas encontraram os dragões ultimamente e relataram muitas baixas, mas os ataques estavam por toda parte. Era como se os dragões estivessem evitando ir diretamente contra cidades e vilas por algum motivo. Enquanto João estava em sua jornada pelas missões secundárias de Skyrim e visitando os Greybeards, os que sobraram para supervisionar a investigação do dragão não eram outros senão sua família e amigos. Julionor era responsável pela segurança interna e anti-espionagem. Wolf mantinha os lugares fora da cidade sob controle enquanto Alina viajava para o sul, onde os dragões atacaram em busca de mais informações enquanto estava acompanhada por Isa, Mirren e Miranda. Essa escalação dos melhores de Winterhold foi o suficiente para descobrir partes da situação dos dragões. Ficou muito claro depois que Alina foi atacada 2 vezes por assassinos depois que ela visitou os locais do ataque do dragão e mal conseguiu capturar um vivo. Sob seu olhar torturante, a assassina falava palavras que não faziam sentido como mestres, Blood Vengeance e um certo Elmer. 3 informações que não significavam absolutamente nada além de porque alguém se associaria aos ataques do dragão e tentaria emboscar quem chegasse lá. Alina adivinhou muitas ideias dos arredores e das almas dos mortos, mas as coisas provaram ser bastante complicadas com ela encontrando mais perguntas do que respostas. Pelo que sabemos, alguém foi contratado pelos dragões para cobrir seus rastros. Alina disse na reunião familiar durante uma noite na torre. Não havia muitos presentes além dos membros seniores da família e os assessores de confiança de John. Tormund Firemane parecia mais preocupado do que o normal com essas notícias. Ele tentou se lembrar de alguém que pudesse ter uma intenção tão tola de trabalhar com dragões, mas em todos os seus anos, ele nunca se deparou com tal coisa. Talvez como aqueles adoradores de dragões dos tempos antigos? Hilda perguntou. Não vamos tirar conclusões precipitadas, irmã. Assumir que ainda há resquícios do antigo culto do dragão é um pouco exagerado. Skadi negou a possibilidade. João também não assumiu que tal coisa pode acontecer, mas isso não significa que não seja verdade. Alina ficou do lado da suposição de Hilda. Se 1 ou 2 clãs sobreviveram desde a primeira era dos dragões e eles tiveram a veneração do dragão na herança, isso pode tornar isso possível. Mas isso os tornaria mais velhos do que qualquer outro clã. Mais velhos e mais poderosos do que os mais antigos. É apenas uma possibilidade, mas pode haver inúmeras explicações. Talvez um clã que se aliou aos dragões ou algo parecido. No final, não podemos realmente ter certeza sobre isso. Após essa discussão e mais algumas, a reunião não conseguiu chegar a uma única decisão sobre o que fazer além de esperar pela defesa. Não é uma boa postura olhando como Winterhold faz as coisas, mas a mais segura por enquanto. Ainda assim, foi sensato da parte deles apontar o dedo para os dragões, já que eles são os inimigos mais recentes a serem encontrados. Durante este tempo, a notícia foi ouvida sobre o Dragonborn reunindo um warband e lutando contra piratas. Então uma semana depois, o ataque a Northwatch Cape. Quem teve que limpar a bagunça foi a Dari Dragon Company. Mas a julgar por seu terrível relacionamento com o Talmor, eles só tiveram que negar o conhecimento das ações do Dragonborn e implorá-lo publicamente para seguir os meios legais em tempos de guerra. A besteira foi ampla e clara na declaração do DDC. Foi bom ver o Winterhold e a companhia de volta ao seu comportamento ilegal com os outros poderes e, apesar das relações de amor-ódio em que estão envolvidos com todas as forças políticas e comerciais, foram eles que foram procurados para interferir em muitos problemas e resolva todas as grandes situações problemáticas em Skyrim. Era seguro dizer que em política e negócios, a companhia estava fazendo todas as missões secundárias que envolviam abrir rotas comerciais para negócios neutros e negociar a paz entre o leste e o oeste de Skyrim. Então, o Investment Bank of Winterhold e o Dar Insurance foram abertos publicamente para negócios não muito depois da partida de João para Igrogar.
Os comerciantes que viajam entre o Interhold e os outros porões encontraram uma deliciosa chance de fazer contratos de seguro com a companhia, enquanto aspirantes a empresários tomavam empréstimos para iniciar parcerias mesmo fora de Winterhold. Lentamente, mas sem problemas, a companhia começou a se expandir em Paliast-Marsh até mesmo entrando nas cidades de Downostar e Windhelm. Durante tudo isso, Alina estava ocupada entre ela, a administração mínima que ela tinha que supervisionar, em vez de John e seu trabalho no Colégio of Winterhold. Em um dia fatídico, a turma de aprendiz dos recém-chegados foi chamada para uma palestra pelo lento e tranquilo mestre Tolfdir e Alina foi designada como sua assistente naquela turma. Um número notável de alunos estava presente, pois Tolfdir era um dos mais famosos mestres de alteração na comunidade mágica de Tariel. No caderno que ela carrega, Alina guardava um pequeno pergaminho onde John anotava para ela uma série de eventos que ele previu que aconteceriam e em um estranho desenvolvimento, todos eles estavam se desenrolando hoje. Mestre Tolfdir apareceu e começou a dar uma palestra sem pensar sobre as práticas primárias da magia e os métodos de segurança no uso da magia, fazendo com que a classe se agitasse um pouco. Mesmo que a maioria deles sejam novatos e aprendizes, todos esperavam começar a tirar magia como tolos. Uma certa garota Dark Elf de uma linhagem Telvanni, um Khajiit arrogante com tendências perigosas e um grande e nervoso jovem Nord. Os três estavam tomando a maior parte das atenções e reclamaram quando o mestre Tolfdir começou a falar sobre segurança em primeiro lugar. A ânsia deve ser temperada com cautela, ou então o desastre é inevitável. Tolfdir declarou na frente dos aprendizes internados. Mas acabamos de chegar aqui. Você não tem ideia do que qualquer um de nós é capaz. Por que não nos dá uma chance de mostrar a você o que podemos fazer? Um aluno argumentou de volta. Tolfdir suspirou, respirou fundo e olhou para os alunos que mostravam o comportamento doente da pressa. Ele queria ter outra opinião sobre o assunto, então olhou ao seu redor e viu Alina presente. Conhecendo-a, ela provavelmente daria a eles a bronca que merecem. Professora Alina, como você acha que devemos proceder? Perguntou Tolfdir. Alina olhou para o velho sem tentar perceber como esta situação se desenrolou até onde ele iria pedir a opinião dela. De acordo com o pergaminho que João escreveu, ela deve ficar a uma distância visível de Tolfdir, bem ao lado dos alunos e, quando isso for feito, Tolfdir pode realmente pedir sua opinião. Deixando os pensamentos de lado, Alina limpou a voz e respondeu. Ansiedade nas artes arcanas é uma qualidade a ser elogiada, mas aqueles magos que acabaram se matando também estavam ansiosos. Não há alguns tolos que desejavam encontrar os lados errados de suas bolas de fogo. Siga o conselho do mestre Tolfdir e aprimore seus péssimos fundamentos. Com magos de seu calibre oferecendo orientação inestimável, você alcançaria alturas com as quais nunca sonhou. Alina disse com indiferença fria, com uma sugestão aborrecida em seu tom. O mau humor de Alina é dos ventos imprevisíveis. Em um momento ela é doce como uma brisa e no próximo ela está chamando a tempestade. Ela nunca tolerou desrespeito aos mestres do colégio e, apesar de seu excelente conhecimento, era o completo oposto de João quando se tratava de ensinar. João faria aquele na frente dele se sentir como uma criança que está assistindo fireworks pela primeira vez, enquanto secretamente dá a eles a quantidade certa de informações que eles precisam saber. Portanto, suas palestras, embora raras, são singulares em popularidade. Alina, por outro lado, é acadêmica até os ossos. Ela martelaria seus alunos com o vocabulário mais duro que puder reunir, tornando-o um flagelo entre os professores que só é procurada pelos alunos de elite. Ao ver Alina repreendendo as crianças que ingressaram recentemente no colégio, mestre Tolfdir ficou preocupado. Até mesmo João ficaria preocupado. Sua nota é estritamente instruída a manter respostas curtas agindo como passivas ou negativas. Mas Alina não seria Alina se ela não adicionasse algum alinaísmo. Os recém-chegados sabiam bem quem é aquela mulher que cobre o rosto. No entanto, apesar disso, todos concordaram que precisavam pular para a prática primeiro. A partir desse ponto,
Mestre Tolfidir pensou em humilhá-los um pouco. Tudo bem, vamos nos acalmar. Suponho que podemos tentar algo prático. Continuando com nosso tema de segurança, começaremos com wards. Wards são feitiços protetores que bloqueiam a magia. Vou ensinar a todos vocês um ward, e nós vamos ver se você pode usá-lo com sucesso para bloquear feitiços, certo? Tolfidir disse e virou-se para Alina. Professora Alina, você se importaria de me ajudar com a demonstração? Claro, mestre Tolfidir. Wards são os feitiços de mão secundária mais importantes. Eles são praticamente os escudos dos magos. Uma vez que você domina os caminhos das wards, será capaz de lançar vários tipos de wards. O mais comum é o Magic Resisting Ward. Há também a Magic Reflecting Ward, a Magic Absorbing Ward, a Physical Ward e a lendária Barrier Magic. Alguns dos elites do colégio podem invocar a especial Reflection Ward e enviar de volta uma flecha disparada contra eles. Alina disse ao se colocar na frente do mestre Tolfidir. Devemos começar dos arranhões e trocar alguns feitiços. Sim, isso seria o melhor. Tolfidir respondeu com indiferença. Fique aí e lance uma proteção, professora Alina. Alina caminhou até o centro da frente do Hall of Elements e graciosamente lançou uma ward que tinha o dobro de seu tamanho e a cobria da frente para trás. Sua performance foi exagerada e deixou os espectadores maravilhados. Certamente eles sabem como lançar feitiços de proteção, mas não com aquele grau de perfeição em que as ondulações na superfície do feitiço se movem muito lentamente. Essa performance foi quase como se ela estivesse exibindo uma Warding Barrier, um tipo de feitiço que é considerado um exagero mesmo no nível de Expert Mages. Tolfidir também admirou o feitiço de Alina, mas de forma anticlimática, ele lançou um simples Firebolt em direção a ele. Seu Firebolt se dissolveu na superfície de Alina Swords em um som. Bem, acho que este é um excelente começo. Gostaria que todos vocês continuassem praticando com proteções, por favor. Acho que talvez. Tolfidir disse enquanto encerrava o assunto, mas foi interrompido imediatamente. Mestre, podemos ver isso mais uma vez. Gostaríamos de ver. Fazer mais anotações. Uma estudante muito jovem levantou a voz e falou em antecipação. Olhando para ela, parecia ser Beth. Ela estava frequentando as aulas de recém-chegados para se socializar e aprender qualquer coisa nova. Sua faixa etária certamente era rara no colégio, mas sua excelência não podia ser negada. Tolfidir estava prestes a recusar seu pedido, mas o que se seguiu foram mais pedidos de outros alunos na esperança de ver mais magia. Os novatos podem vir de origens diferentes, mas todos compartilham entusiasmo e admiração pela magia. Bem, podemos conseguir alguma coisa. Professora Alina, vou lançar um feitiço de proteção e você deve acertá-lo com um feitiço moderado. Tudo bem. Alina e Tolfidir trocaram de papéis, o que apimentou um pouco o clima. Ele lançou uma ward normal e ela navegou em sua mente em busca de magia normal que não deveria ser muito prejudicial. Usar sua magia que não vai prejudicar ninguém. O único dano que faz é deixar a pele bronzeada. Ela esticou a mão para frente e levantou-a. Desbaratar. Fazendo as runas do feitiço ficarem visíveis em seu círculo mágico, Alina usou o nível de Adepto, Smith, um feitiço que é devastador para os mortos-vivos. Era semelhante ao raio de sol rompendo a vedação e lançando um holofote sobre seu alvo. Tolfidir ergueu sua proteção e recebeu a magia sem esforço. Boa escolha, professora Alina. Vamos nos ater à escola da restauração, certo? Seria uma excelente ideia fazer os alunos aprenderem primeiro os feitiços do sol, em vez de qualquer coisa perigosa. De fato, mestre Tolfidir. Vamos. Uma troca absurda continuou entre Alina e Tolfidir. Quando ele começou com o Firebolt e ela respondeu com Smith escalado para feitiços bastante perigosos. Fogo solar. Tolfidir, queda estelar. Alina, perdição do vampiro. Tolfidir, corte leve. Alina, repelir os mortos. Tolfidir, senhora da misericórdia. Alina, guardião dos vivos. Tolfidir, luz dos 9. Alina, raios ofuscantes de luz voaram por todo lugar.
Mestre Tolfdir e Alina sentiram a necessidade de trocar algumas dicas em um dia tão frio que fazia o sangue ferver. Assim que ficaram satisfeitos, trocaram palavras de cumprimento. Isso certamente foi revigorante, Dama Alina. Não tenho feito tanto esforço há anos, fufufu. De fato, Mestre Tolfdir. Esforçar-se certamente é benéfico. Tenho certeza que os juniores conseguiram compreender a essência do que é necessário para ser um mago excelente a partir desta troca primorosa. Alina disse enquanto se virava. Bocas escancaradas e pele ficando pálida. A maioria dos alunos estava no limite de sua inteligência quando a troca cegante de um momento atrás os pegou de surpresa. Bem, eu tenho certeza que eles aprenderam alguma coisa. Alguma coisa. Alina falou baixinho com o mestre Tolfdir. HMMM. Bem, espero que isso se torne mais um encorajamento para vocês, jovens. O caminho para a iluminação não é fácil. Além disso, os feitiços mágicos anti-mortos-vivos são bastante populares e fáceis de dominar. Você deve usá-los para treinar, pois eles não lhe farão mal. Disse Tolfdir. Você está certo, mestre Tolfdir. Também deixará Mestre Colete muito feliz agora que as pessoas estariam interessadas em usar magia de restauração. Devemos sugerir a adição de duelos de treinamento de restauração ao curso. Além de alguns bronzeados e queimaduras na pele, nada pode ser curado. Certamente. Bem, então. Acho que é isso por hoje. Deixe suas perguntas para a professora Alina. Para a próxima lição, acho que talvez estejamos prontos para começar a explorar algumas das várias aplicações da magia ao longo da história. O colégio empreendeu uma escavação fascinante nas ruínas de Sartau nas proximidades. É uma excelente oportunidade de aprendizado. Sugiro que nos encontremos lá dentro de alguns dias e vejamos o que nos espera lá dentro. Por enquanto é tudo, obrigado. A aula foi dispensada com o mestre Tolfdir indo embora e Alina assumindo. Ela ativamente ficou de pé sobre a classe, olhando para tudo e todos. Compreensivelmente, as ruínas de Sartau são terrenos nórdicos sagrados que causariam muitos problemas aos habitantes locais se fossem tratados com desrespeito. Portanto, a presença não será obrigatória. Se algum de vocês quiser se registrar para o local de escavação histórica, por favor, escreva-se ou reúna os nomes em um pergaminho e passe-os para mim. Eu ficaria dentro do escritório do Departamento de Misticismo até a tarde, mas além disso, não quero nenhum de vocês me seguindo na cidade. Perguntas? Ótimo. Tolfdir pode ter evitado perfeitamente todas as perguntas problemáticas, passando-as para Alina, cuja personalidade é muito desagradável quando se trata de lidar com aprendizes. Ela embrulhou tudo em um minuto e saiu da classe. Poucos alunos se atreviam a segui-la para fazer perguntas, exceto por um curioso Khajiit. Professora Alina, esta aqui tem algumas perguntas. O Khajiit falou. Falar. Alina respondeu sem olhar para ele. O nome deste é Zargo. Faz muito tempo que Zargo começou a estudar magia e Zargo pretende ser o melhor. Disse Zargo. Você está mirando alto, hein? Boa sorte. Alina olhou para ele de uma forma engraçada. Obrigado. Há muito para Zargo almejar. A habilidade em magia, a charme é uma força de vontade. Zargo terá sucesso, disso, não há dúvida. Tudo bem. Então. Professora Alina, espere. Zargo tem mais algumas perguntas. Seja rápido. Zargo é um investigador nato e descobriu que o melhor mago de sua faixa etária se chama Jondari. A professora Alina pode ajudar Zargo a ser melhor que Jondari? Perguntou Zargo. Alina levou alguns momentos de compreensão para entender o que Zargo disse. O Khajiit é certamente muito competitivo além de seu próprio bem. Tudo bem, Zargo. Alina assentiu e continuou, mas a professora Alina tem uma pergunta para você. Por todos os meios. Zargo obedeceu. Ótimo. O que acontece quando um Khajiit é atingido por 100 MP de choque mágica? Ela perguntou. Zargo estava prestes a pensar nisso, mas estremeceu muito e balançou a cabeça ao ver Alina apontar a mão para seus pés. Bem, igual a qualquer outra coisa.
BZZZT. De acordo com Alina, a única competição de João é ela, então é melhor qualquer um entrar na fila. Com o louco Khajiit fora de seu caminho, ela estava prestes a passar por cima dele quando outra figura apareceu do nada e começou a cutucar o inconsciente Khajiit com um galho. Pobre gatinho. João ficaria bravo com você se soubesse que você bateu em um gato. Khajiits rudes não contam. Alina respondeu, por que você está aqui, Ju? Nós, esposas, não podemos checar uma outra de vez em quando. Alina cobriu a mão com choque mágica mais uma vez. Tudo bem, mulher. Ju recuou enquanto tirava um pequeno pergaminho do bolso. Chegou um relatório de Amarche. Ela disse, é sobre os agentes que plantamos em torno das ruínas de Ostengrav. Conseguimos emboscá-la. Dela? Aline perguntou. Aquela mulher. A que tentou roubar a pedra do dragão de nós em Literum. De alguma coisa. Espere. Você capturou Delphine? Alina ficou surpresa. Sim. Ela está sendo enviada para o Interol no Iron Maiden no momento. Antes de sua partida, John designou o time zero para guardar as ruínas de Ostengrav, onde o fundador dos Greybeards, Jurgen de Kaler, foi enterrado. Delphine apareceria lá para roubar outro item do Dragonborn e John estava atrás dela. Com uma emboscada, ela caiu para os excelentes talentos do time zero. No momento, o Interhold conseguiu derrubar outro Painentias de alto perfil. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.